Mais uma vez, boa noite a todos do Instagram, @JesusKardeciano. Sejam todos bem-vindos na noite de 22 de outubro de 2020. E aqui estamos nós para falarmos sobre orgulho e humildade, baseado nos fundamentos básicos de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Hoje com a presença de nosso amigo, nosso irmão Randes Tadeu Palma. Estou aguardando ele entrar para darmos início aos nossos trabalhos. Randes, por onde você anda? Estamos aqui aguardando, e enquanto isso vamos dar aqueles avisos. Nosso Instagram está também, ou nosso grupo está também, ou nosso canal está também, ou nosso zap está também em Jesus os Kardecianos, Instagram, YouTube, Facebook e zap. Enfim, não falta espaço para que todos tenham acesso à doutrina espírita. Vamos ver se Randes já se faz presente. Randes ainda não entrou. Deixa eu ver se eu chamo Randes. Ainda não entrou. E assim vamos aguardar. Não é verdade? Enquanto isso, falar sobre a espiritualidade, falar sobre orgulho, falar sobre humildade é muito difícil. Não é fácil. Sejam todos bem-vindos. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque ainda estamos imantados na carne. Ainda estamos todos presos ao corpo físico e, como tal, sofremos todas as nossas mazelas que, infelizmente ou felizmente, fazem parte da nossa caminhada, inclusive da nossa caminhada progressiva. É importante que a gente venha sempre a frisar que o objetivo da reencarnação ou da encarnação é justamente progredir. Se a gente vem e procura ficar estacionado, estagnado, aí é muito mais complicado. E como essa semana nós lembramos muito de Renato Russo, Legião Urbana, quando ele dizia, ou deixou marcado: é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Pois é, eu digo sempre, olha, estamos aqui hoje, daqui a pouco não sabemos mais em que paragem poderemos estar. Então é preciso que se aproveite cada momento da nossa reencarnação, para que a gente possa dizer ao outro, provar para o outro, através de atitudes, através de exemplos, através de ensinamentos. E quando eu digo provar, não é no compromisso, vamos dizer, doloroso, não é isso, mas é tiro provar e vamos para o mostrar para o outro de que na verdade nós estamos aqui justamente com o objetivo de é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. E Deus nos abençoa com a oportunidade, a esperança, a fé de cada anoitecer e depois da escuridão noturna vir o sol. Aí sim, a partir daí, aqui nós estaremos em mais um dia, mais uma oportunidade de crescimento, mais uma oportunidade para o refazimento de ações não muito bem, vamos dizer assim, planejadas no dia anterior e executadas. Cabe a nós decidirmos o que na verdade nós queremos e devemos fazer
enquanto há tempo. E aí sim vem a questão da ostentação. Orgulho, vaidade, prepotência, diga aí, ou humildade. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta: o que é que nós temos nessa vida? Nós somos donos de quê, afinal de contas, nessa vida, nessa encarnação? Se nós olharmos ao nosso redor, o que é que nós comandamos, afinal de contas? Talvez os nossos pensamentos, sim, se não houver a interferência do plano espiritual. Não é verdade? Repare só, talvez a gente possa comandar, Lene, vamos prestar atenção, isso aí. Talvez a gente possa comandar o nosso pensamento. Mas enquanto isso, é preciso sempre o orai e vigiai. É preciso sempre ter a atenção redobrada no sentido de o nosso pensamento comanda as nossas ações. E nossas ações é que marcam as nossas passagens por aqui. O pensamento é silencioso, fantástico. Aparentemente, vou repetir, o pensamento ele é silencioso, fantástico. Porém, aparentemente, no universo, no plano espiritual, gera uma repercussão, gera um eco, um retorno, um barulho tão grande que quando a gente pensa que a gente está só pensando, desculpe a redundância, a gente está com meio mundo da espiritualidade ao nosso lado, nos observando, nos marcando e simplesmente acompanhando o nosso raciocínio e mais ainda, as nossas intenções. Essa é a grande questão. E é por isso que a gente volta para o que é que nós temos nessa encarnação. Pelo amor de Deus, se alguém me disser o que é que a gente tem nessa encarnação, o que é que nos pertence, eu vou dizer parabéns. Porque eu considero que eu só tenho a custódia provisória de meu filho, enquanto eu estiver aqui. Não é verdade? Ou eu ou ele. Imaginem vocês em relação ao que é material. E é por isso a necessidade que a gente tem do desapegar. É por isso que a gente precisa cada vez mais entender que, na medida que não temos nada, a gente deve exercitar o desapego. Não é que a gente não vá ter o zelo, mas simplesmente de que a gente não precisa estar enraizado no mundo que a gente vive material. Para um pouco para raciocinar, porque a partir daí a gente começa a procurar o fio da meada em relação ao objetivo reencarnatório. Temos o amor incondicional do nosso Criador Celestial. Perfeito! Lene, a gente tem o amor incondicional do Criador, mas quando a gente começa a perceber esse amor, mas quando a gente começa a entender que ele existe. Olha, tem muita gente que não entende nem percebe que existe o Criador. A começar por aí, Lene. Nós fazemos parte de um diferencial, uma minoria que para em uma quinta-feira à noite para falar sobre um assunto tão aparentemente simples, abstrato, mas que repercute no fundo da nossa alma. A simplicidade, o amor, Deus, a criação, a criatura. E mais ainda, estamos aqui de passagem. E olha só, estamos aqui de passagem no momento carnal, mas na verdade a nossa vida verdadeira é a vida espiritual.
E ao chegarmos lá, a gente vai se dar conta justamente de que nós não tínhamos nada, e a bagagem que a gente leva, aí sim, Lene, e a todos que estão aqui, a bagagem que a gente leva está no nosso coração, simbolizando o sentimento e as intenções que a gente teve durante a nossa viagem terrestre. É interessante isso. A gente não para perceber, mas é preciso, como Joana de Ângeles diz, exercitar a morte, o morrer, 5 minutos diários. Na medida que a gente exercita a morte, o morrer diariamente, pelo menos durante 5 minutos, o baque não vai ser tão grande quanto aqueles que não pensam em momento algum que um dia vão perecer, que um dia o corpo físico vai se ver em estado de putrefação, decomposição. O que ele achava que era dele nunca foi, nunca lhe pertenceu. A gratidão é o reconhecimento deste amor. Pronto. Olha, a gratidão presente e a gratidão futura. Sim, a gratidão antecipada. Também a gente tem que lembrar de agradecer antes de pegar no sono. Olha, obrigado, meu Deus, pelo dia de amanhã. Mas Edno, esse dia de amanhã vai ter, esse dia de amanhã vai surgir, esse dia de amanhã vai acontecer? Claro que vai, seja que plano for. E a gratidão é um dos sentimentos mais nobres, que tira da gente a vaidade, a prepotência, o orgulho, afasta da gente toda a ansiedade e volta ao nosso centro a ideia de que nós, apesar de espíritos inteligentes, apesar de filhos da criatura, irmão do nosso governador planetário Jesus, nós não somos nada enquanto espíritos encarnados. É preciso que a gente imagine a nossa futura vida para que a gente possa rever as nossas ações e tendências enquanto encarnados. Claro que sim. Edno, você fala da simplicidade, do orgulho. Perfeito, bacana. Isso quer dizer que a gente viva na pobreza? Não, eu não disse isso. Mas a questão daqueles que têm uma facilidade maior ou o merecimento maior da riqueza material, riqueza financeira, a responsabilidade é muito também maior, é multiplicada em função do uso que ele faz justamente do que lhe foi dado. Dai a César o que é de César. E aí? Ninguém está falando aqui que riqueza faz mal. Porém, o uso da riqueza, de como se utiliza, aí sim há uma grande interrogação. Isso faz parte do sistema do nosso mundo, da época do planeta Terra em que vivemos, de provas e expiações, para não dizer basicamente de sofrimento. Porque a nossa avareza, a nossa ganância é tão grande, é tão profunda que a gente não aprende a dividir. Vamos olhar para os nossos lares. Vamos fazer esse exercício. Sai daqui hoje, para e vê nos nossos lares o que na verdade a gente já poderia ter doado há muito tempo, mas hoje não. Um dia eu posso usar. Deixa para amanhã. Não, porque isso aqui eu não vou dar, porque eu vou. E a gente morre. A gente vai lá para baixo da terra.
e tudo fica no mesmo lugar. Como se diz aquele pensamento, existe uma mensagem linda, inclusive do Momento Espírita também, não é? A mesa fica posta, a roupa no diga aí, a geladeira descongelando, o cachorro se acostuma com os novos donos, novos casamentos, novas famílias se refazem, tudo continua. Mas o Espírito, ele é eterno, passou para o outro mundo, para o mundo espiritual. O prazer de dar é melhor do que receber. Fantástico! É igual aquela história entre o agredido e o agressor. Aonde está o problema? Aonde está a culpa? Aonde está o mal? É no agredido? É no agressor? Então, parar um pouco para refletir sobre justamente a sensação agradável de se dar, dividir, compartilhar o que a gente tem com o vizinho, com o próximo, com aqueles que passam por a gente durante o dia na rua. A gente nota que não está bem, mas a gente é incapaz de perguntar: fulano, tudo bem? Você está bem? Ah, mas hoje não se pode abraçar, não se deve abraçar em função da pandemia, mas se pode dar um sorriso, uma palavra de conforto, de carinho. Isso tudo faz parte da humildade. Isso tudo desarma o nosso ser de qualquer mazela que possa existir, ou escolhos como a vaidade, o orgulho, a prepotência, a ganância, a avareza. E a gente consegue espalhar pelo nosso mundo, seja ele pequeno ou grande, o amor. O amor na sua mais variada forma de existir. Há uns 25 anos atrás, eu estava em uma loja, quando parou uma bicicleta na porta e alguém desceu e fez: Edinho, você que é espírita, como faz para sair da crise? Eu parei e disse: tudo passa. Não é só você que tem crise, todos nós estamos em crise. E tudo passa. Calma que tudo passa. Essa pessoa silenciosamente voltou, pegou a bicicleta, saiu, retornou. Edinho, mais uma vez, você que é espírita, o que é necessário para sair da crise? Eu aí falei sobre os camelos que, quando estão no deserto, vem a tempestade e eles simplesmente se abaixam. No que se agacham, eles esperam a tempestade passar para depois dar continuidade à sua caminhada. E silenciosamente esse amigo meu saiu de novo, pegou a bicicleta e foi embora. Bom, eu peguei o carro, fui a Salvador. Quando eu cheguei lá, recebi a notícia de que esse mesmo amigo meu tinha se matado. Uma pena. Meu querido, é você que está aí, seja bem-vindo, que bom que você se pronunciou. Vamos lá, é só você pedir para dividir o vídeo e a gente aceita você. Tranquilo e calmo, Randes. Vamos lá. Que bom. Seja bem-vindo. Na verdade, a noite é sua. Randy, sim. Meu irmão, você está aí tão quietinho, tranquilo e calmo. Eu não sabia que você era o Natureza Sina. Seja bem-vindo. Ah, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês aí, partilhando. Um prazer,
Eu estou acompanhando aqui a sua preleção aí, com todo o fervor. É isso aí. Olha, a internet deu uma falhada, mas vamos lá. Randes é quem hoje, na verdade, vai tomar conta da sala, tá? Eu só vou aprender com ele, tá? Eu não sabia que o Instagram dele não estava com o nome e eu peço desculpas. Mas, Que é isso? Randes, vamos lá. O tema é seu, a noite é sua. Se precisar, o Instagram toma o tempo e a gente volta. Ok, Seja bem-vindo. tá certo. Inicialmente eu agradeço aí essa oportunidade que você e o grupo tá dando para poder a gente exercitar um pouco, né, a prática espírita tão necessária, principalmente nos dias de hoje, né? Cada vez mais, né? E nesse contexto aí que a gente está vivendo, eu quero dizer também, quero dar boa noite a todos que estão partilhando desse momento. Eu quero dizer que nesse contexto que estamos vivendo, é bastante oportuno tratarmos de um assunto como esse, né? Que diz respeito ao orgulho e à humildade. Uma vez que a humanidade vem enfrentando esse grande desafio, talvez o maior desafio nos últimos 100 anos, e a história conta isso, isso nos exige uma transformação, um aprendizado muito grande e uma capacidade de resiliência também muito grande para Sim, podermos enfrentar essa realidade e tirar o melhor proveito de tudo isso, todas as lições que ela tem a nos oferecer. Então, com base nisso, eu inicio aqui a minha humilde, né, já que o orgulho e o tema é orgulho e humildade, eu vou me colocar na condição de humilde, digamos assim, conhecimento, porque é um conhecimento ainda muito prematuro, mas quero dizer que com todo o fervor e também com toda a sinceridade da alma em servir, né? Buscar servir. Pois bem, o que eu inicio falando sobre o tema é exatamente a parte conceitual do orgulho e também da humildade. Nesse contexto do conceito, nós vamos pegar aqui três abordagens, sendo, logicamente, a, a exposição aqui pautada no Evangelho segundo o Espiritismo, claro. ok. Mas eu vou fazer assim uma comparação com outros também, outros pontos de vista, como, por exemplo, do Dicionário Aurélio. Ele diz o seguinte, que o orgulho trata-se de um sentimento de dignidade pessoal, de brio e altivez. Um conceito que coloca o sujeito na condição de uma pessoa supervalorizada. Então, o sujeito, ele se entende, com base nessa visão de Aurélio, como um ser elevado, superior, dotado de valores que o distinguem dos demais. Por outro lado, existe também uma abordagem que diz o seguinte, que o orgulho depende do contexto e depende do sentimento que representa o orgulho. Vou dar um exemplo aqui. De repente, nós estamos em um evento de formatura. E os pais, naturalmente, assim como os amigos e as pessoas próximas daquele que está se formando, se enche de orgulho por estar presenciando a concretização de um objetivo tão importante na vida de um adolescente, né? Ou mesmo um adulto, né? Porque hoje
não é só adolescente que frequenta os bancos da academia, mas também as pessoas com mais idade. Pois bem, esse orgulho que ele se refere aqui é um orgulho contextualizado, segundo o ponto de vista desse estudo que coloca o orgulho em função do contexto. Então, ele diz que pode ter uma conotação positiva, que foi o caso que eu citei aqui, da formatura, como pode ter uma conotação negativa. Por exemplo, na época, principalmente, hoje a gente vê muito isso, mas vamos tomar como base a época feudal. Na época feudal, que você tinha o vassalo e o senhor feudal, né? Ele se achava muito superior ao servo. Então, ele exercia o orgulho na sua plenitude. Ali é uma demonstração muito boa de orgulho, porque ele se achava um ser superior, não só do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista financeiro, material. E o outro, ele colocava como um servo, como um escravo. Hoje, nos dias atuais, nós também temos muitos exemplos aí a citar, como agora mesmo a postura de determinadas lideranças diante dessa situação da pandemia, que mesmo com as tragédias que estamos testemunhando, se coloca como o salvador da pátria, a pessoa que está acima dessa doença, e, portanto, está dando uma demonstração também de orgulho, mas orgulho com base nessa avaliação do ponto de vista negativo. Perfeito. Ok? Pois bem, com base nessas duas primeiras posições, eu passo agora à terceira posição, que é a que fundamenta o nosso trabalho aqui de maneira mais, digamos assim, inteira, que é a doutrina espírita. Então, com base na doutrina espírita, trata-se de que o orgulho? De uma imperfeição espiritual, que demonstra a ausência de humildade no ser. Então, o ser, por apresentar essa imperfeição espiritual, ela aflora visivelmente para nós como uma plena ausência de humildade. Então, isso coloca, com base nesse conceito da doutrina espírita, isso coloca o orgulho como uma coisa que faz contraponto à humildade. Então, são coisas opostas. Não é isso? Sim. Pois bem, em face dessas três posições, isso aí abre para a gente uma possibilidade de fazer uma reflexão sobre isso. Porque também a intenção nossa não é trazer a coisa pronta e fazer com que as pessoas abracem a causa, porque somos nós que estamos dizendo, e nós estamos dizendo atrelados à doutrina espírita. Não, é necessário também a gente dar oportunidade que as pessoas também façam suas ponderações, suas reflexões a respeito da situação. Pois bem, com base nisso... Me perdoe. Pois não. Afinal de contas, nós não somos detentores da plena verdade. Isso. Concordo, exatamente isso. É o que eu partilho também como você. Pois bem, então, fazendo a reflexão, a gente chega à seguinte conclusão. Se o orgulho nos faz, ter uma ideia de uma coisa exagerada, ou seja, de uma noção exagerada que temos de nós, quando na realidade, no mundo real, verdadeiramente não temos essa situação. Nós apresentamos uma deformação que muitas vezes, a depender de onde estamos, nós mascaramos essa deformação. Nós
nos trajamos com algo que, na realidade, nós não somos. Então, é exatamente isso que faz com que o fundamento do conceito da doutrina espírita, ele se torne verdadeiro. Claro. A doutrina espírita, quando diz a imperfeição espiritual que demonstra a ausência de humildade, quando a gente reflete dessa forma, a gente percebe que isso tem fundamento. Isso tem uma razão de ser. Por quê? Porque, sendo uma imperfeição do espírito, o outro posicionamento aqui, que diz que é contextual, já cai por terra. Por que cai por terra? Porque o espírito é a causa. O que nós vemos, que nossos olhos alcançam, é a veste material. É todo a aparência, como a gente costuma dizer. É a aparência. Porque, muitas vezes, ali mesmo naquele momento de satisfação que os pais, que os parentes, que os amigos têm quando ver um filho, um amigo, ou uma pessoa próxima, concretizar um sonho, ele expressa aquilo como orgulho, mas, na realidade, o sentimento original daquilo não é orgulho. Ele tem uma ideia deturpada disso. Então, ele atribui isso como orgulho. Não, isso não é um orgulho. Porque isso é uma felicidade. É a demonstração da felicidade, da concretização de um objetivo, mas não um orgulho. Porque o orgulho está atrelado a algo negativo. E esse momento não tem consonância com o negativo. Ao contrário. Randy, me permita uma parte. Sim. Na verdade, toda a obra de Kardec, ela basicamente começa falando sobre a questão da nomenclatura, ou a tradução ou significado das palavras. Enfim, é justamente o que você está falando, né? Com muita propriedade e de forma justa e perfeita. Ou seja, é preciso que a gente dê a conotação certa, na hora certa, no lugar certo, no tempo certo da palavra que a gente está usando, ou até mesmo, Randes, do sentimento que a gente está sentindo. Exatamente. Você chegou onde eu coloquei, exatamente isso. Porque fica parecendo, porque muitas vezes a gente expõe, Edno e os demais, a gente expõe algo sem ao menos a gente ter noção do que a gente está fazendo e sentindo. Porque, às vezes, pelo direcionamento que alguns padrões da sociedade nos conduz, eles fazem com que esses padrões a gente acredite em algo que muitas vezes foge da verdade. E por fugir da verdade, mascara a nossa ação. Isso a gente costuma dizer, assim, no campo da educação emocional, a gente costuma dizer que são facetas emocionais. Por que facetas emocionais? Porque você demonstra sentir uma coisa que, na realidade, você não está sentindo. Você entendeu? Então, aquilo, às vezes, você manifesta aquilo de maneira inconsciente. Então, portanto, no caso aqui do orgulho, esse posicionamento do contexto, ele cai por terra. Por quê? Porque por ele tratar de uma questão do ponto de vista material. Quando ele contextualiza, ele diz que o contexto é do ponto de vista material e não do ponto de vista espiritual. Porque o espírito vem antes. O espírito vem antes. Então, o espírito é a origem de tudo. Se é uma deformidade, então a deformidade está no espírito. Entendeu? Então, é por conta disso que a gente encontra a fundamentação no que a doutrina espírita coloca, e coloca muito bem, né? E assim, então, diante disso,
a humildade, isso inclusive é um sinal de que nos falta humildade, porque quando a gente se posiciona dessa forma, a gente dá oportunidade a esse tipo de sentimento, ele abafa ou mesmo ele impede que a gente tenha clareza, tenha compreensão do que verdadeiramente está acontecendo ao nosso redor. Por isso que as pessoas se acham diferentes das outras, superiores às outras, e muitas vezes têm uma ideia deturpada de que isso é uma coisa provocada por Deus. Não, ele está enganadíssimo, que isso não é provocado por Deus. Deus, ao contrário, ele é justo. Ele é justo. Justo e perfeito. Exatamente, exatamente. Então, continuando. Assim, o que é que acontece? Então, por falta de humildade, para compreender que mesmo diante das condições políticas, econômicas, sociais, que privilegiam alguns da sociedade, não é isso? Porque essa parcela da sociedade que é privilegiada, que detém o poder, que detém a condição econômica, a condição social, que os faz sentir, vivenciar esse sentimento, eles não têm essa compreensão e lhes falta a humildade. Portanto, isso não quer dizer, por conta desses privilégios que eles têm, que eles são melhores do que os demais. Ao contrário, isso não os faz, não os torna melhores do que os demais. Isso é uma questão circunstancial. Como você estava fazendo na pré-eleção, aí na sua introdução, você estava falando do que vivemos aqui nesse mundo, que é um mundo de provas e expiações, e, portanto, temos uma programação a cumprir. Cada um vem com sua programação de acordo com seu estágio evolutivo. Então, e o problema todo é que as pessoas são imediatistas e só enxergam o momento atual, não sabem o que aconteceu em outras existências. Então, por isso, sim. Desculpe, repare só, eu vou repetir. As pessoas, como foi que você falou? Eu falo assim, as pessoas que têm esse entendimento, né? Pronto. Só que as pessoas que somos nós, esquecemos temporariamente a programação que nós mesmos criamos, programamos, fizemos, não é? Ensaiamos para essa encarnação. Isso, que nos é tolhido, né? Nos é tolhido. E bota tudo a perder justamente por não darmos acompanhamento ao que a gente se propôs. Claro, claro, claro. Ou seja, quando eu pedi a parte, é justamente para a gente aproximar essas pessoas de nós. Isso, exatamente. Exatamente. Pois bem, Edno, então nessa linha de análise, né, inicial com relação ao conceito, a gente encaixa aí também a humildade, né? Por quê? Porque o Aurélio também, ele fala sobre a humildade, ele diz que é uma virtude que nos dá o sentimento de fraqueza, de nossa fraqueza, de nossa modéstia, de nossa pobreza. No sentido de que é algo que nos faz não nos sentirmos como orgulho, sentimos um pouco menores. Tira a ideia desse exagero que o orgulho passa, que o orgulho induz as pessoas a sentirem, né? Ele gera essa percepção para a pessoa, ao contrário da humildade. A humildade como o Evangelho, aí fazendo um contraponto do Aurélio com o Evangelho, mas esse contraponto, eu quero dizer o seguinte, não é um contraponto de contrariar o entendimento de Aurélio,
porque vai pela mesma linha. Porque, como Aurélio disse, que é uma virtude que significa um sentimento de nossa fraqueza, é o reconhecimento de quem verdadeiramente somos. Não é isso? O Evangelho segundo o Espiritismo diz exatamente isso. O Evangelho diz que, ao contrário do orgulho, que distancia as pessoas, que gera esse diferencial de patamar, a humildade é ao contrário. A humildade aproxima as pessoas e nivela as pessoas, torna as pessoas iguais. Porque é assim que tem que ser. Porque se fosse diferente, se não fosse assim, nós não poderíamos atribuir a Deus a justiça, a bondade, a perfeição. Porque não estaríamos compatível com essa realidade. Eu falo a realidade do entendimento do que é ser humilde. Então, claro, a humildade é isso. Então, ela nos aproxima, ela nos torna iguais. Então, esse patamar que eu estou colocando aqui, alicerçado pelo Evangelho, faz com que as pessoas percebam quem verdadeiramente elas são. Ao contrário do orgulho. O orgulho distancia ela desse entendimento. Enquanto a humildade, ela nos aproxima, ela faz com que a gente se aproxime mais de Deus e, portanto, se aproximando mais de Deus, ela faz com que a gente compreenda qual o nosso papel, o que nós estamos fazendo aqui nesse plano, o que devemos exercer em nossa caminhada e para onde vamos. A humildade, ela propicia isso. Pois bem, pode falar. Desculpe, quando você fala sobre a aproximação de Deus, ou a gente ter um entendimento maior sobre o Criador, eu volto para a nossa intimidade. Eu volto para a questão de que conhece-te a ti mesmo. Isso. Não é verdade? Isso já é um passo largo que a gente começa a ensaiar, a dar. Olha só, um passo largo que a gente começa a ensaiar em dar, para justamente ter o entendimento do Criador. Isso, Criador. Pois é. Então, a humildade, ela faz com que a gente... por mais que a gente, por exemplo, por mais que a gente tenha imperfeição, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista espiritual, né? Por mais que a gente apresente isso, ela faz com que a gente se nivele. Se nivele. Então, e a prova disso é que Deus trata todos iguais, todos nós iguais, diferente daqueles que são orgulhosos, que pensam diferente, que acham que, por eles estarem nesse estágio, é como se eles fossem presenteados por Deus nessa vida, né? Aqui no plano material, já recebesse a recompensa no plano material, não é verdade? Então eles se colocam nessa condição. O Evangelho fala sobre isso, que eles têm um entendimento de que, uma vez eles estando nessa condição, é como se ele achasse que fosse a recompensa para eles, quando na realidade não existe essa recompensa, entendeu? E ao contrário do que eles acham, são os humildes que têm para eles, está reservado para eles uma condição muito melhor, porém no plano espiritual. Então, e Jesus é uma prova clara disso. Jesus, ele, quando aqui esteve, ele procurou lidar com quem? Exatamente com aqueles mais desfavorecidos, os mais necessitados, aqueles que realmente tinham uma condição desfavorável. Por quê? Porque ali era um terreno muito fértil para ele trabalhar
todos os seus ensinamentos. Ao contrário dos orgulhosos, dos senhores da lei, que se achavam superiores, esses dificilmente abririam caminho para os ensinamentos de Jesus, como ocorreu de fato, né? Só que a história da humanidade está demonstrando, esses mais de 2000 anos de tempo, né, decorrido, que quem estava com razão sobre tudo aquilo que foi dito? Jesus. Então, partindo desse pressuposto, nós temos aqui o seguinte, que vale destacar um ponto importantíssimo. Para aqueles que valorizam o orgulho, né, eles buscam cultivar esse sentimento em si, quero dizer o seguinte, que trata-se de um orgulho que está em completa desarmonia, esse sentimento está em completa desarmonia com a lei divina, pois a lei divina é a lei do amor, é a lei do amor que aproxima as pessoas, que, ao contrário de criar barreiras, ela retira as barreiras, ela faz com que as pessoas trilhem um caminho do seu autoconhecimento, como você mesmo colocou aí, que nós precisamos nos autoconhecer, como Sócrates, né? Na Grécia Antiga, Sócrates foi, na realidade, o autor dessa expressão, conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque Sócrates já tinha um entendimento, naquela ocasião, de que para nós avançarmos, para nós progredirmos e nos aperfeiçoarmos, era necessário que nós descobríssemos quem verdadeiramente nós somos. Descobríssemos quais são as nossas imperfeições, quais são as nossas mazelas, quais são as nossas qualidades, o nosso potencial de criação, potencial de desenvolvimento. E, a partir desse entendimento, nós podemos, então, desatar os nós. Mas só que esse desatar dos nós não acontece de uma noite para o dia. É um processo muito lento, gradativo, é um processo de muitas encarnações, não é uma coisa tão simples assim. Mas é preciso, né, volto a frisar, que é preciso que a gente tenha essa compreensão e busque, não só tenha a compreensão, mas no exercício da nossa prática diária, nós busquemos trilhar esse caminho. Então, se pretendemos nos aproximar de Deus, como sempre o homem prega, né? Eu quero me aproximar, principalmente nas suas aflições. Ele sempre busca a Deus, ele sempre quer se aproximar de Deus. É o momento que ele tem mais assim a clareza dessa necessidade. E em outros momentos ele se desvia do caminho. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, é que se nós pretendemos não viver esse orgulho, não cultivar em nós esse orgulho, e sim a humildade, nós temos o quê? Que buscar realizar a tão falada reforma íntima. Essa reforma íntima que diz o seguinte, que devemos, como há pouco instante a gente ressaltou, devemos buscar nos conhecer, ter um diálogo interno, mas esse diálogo tem que ser frequente, diário. Por isso que Jesus disse que orai e vigiai. O Hannes, Sim. Licença mais uma vez. Pois não. Eu digo sempre que orar e vigiar nas nossas 25 horas diárias, não são só 24. Ou 30. Enfim, é o exercício diário que a gente faz
e faz eternamente. Exatamente. A começar, Randes, pelo silêncio. Quanto menos se fala, mais a gente se torna sensível. Isso, exatamente. Ó, infelizmente, eu tenho que lhe avisar, como sempre, que você tem 10 minutos. Eu já estou Tá? concluindo. Ok. Eu já De antemão, de antemão, você já vai deixar agendado aqui o retorno seu para a gente dar continuidade. Eu tomei seu quase que 20 minutos. Ok. Tá certo? Tá certo, tranquilo. Pois bem, continuando, então essa reforma íntima tão necessária é que vai nos proporcionar o que? Essa transformação do vício em virtude. Quando eu falo do vício em virtude, logicamente eu estou me referindo do orgulho para a humildade. Uma vez que, no início da minha fala aqui, eu falei sobre a conceituação da doutrina espírita, que fala que quando você tem orgulho, você tem ausência de humildade. Então, são coisas opostas. Então, é como se você migrasse de um polo a outro. Você deixa o orgulho para ser humilde. Porque, na verdade, não é novidade para você, Edno. Você sabe bem disso, né? Pela experiência que você tem na doutrina, principalmente, mas também os que nos acompanham, né? Acredito que mesmo que tenha esse entendimento, mas é bom reforçar, é que toda virtude, ela não nasce virtude. Ela é primeiro um vício para depois se transformar em virtude. Porque se fosse assim, já nasceríamos completos, nasceríamos perfeitos. É o desbaste da pedra bruta. Exatamente. Então, nós somos uma pedra, e como você falou, em processo de lapidação, logicamente, a gente fala pedra de maneira simbólica, mas a gente passou por muitas etapas nessa evolução até chegar a essa condição que nós estamos hoje. Então, esse processo de transformação do vício em virtude é um processo muito complexo e duradouro. Agora, para encerrar, eu quero mencionar aqui, porque às vezes a gente fala as coisas, né? Não só agora, mas na nossa vida diária, a gente fala assim, muito sobre teoria, teoria, teoria. Aí as pessoas chegam a dizer assim, mas e a prática? Como é a prática? Só para assim, reforçar aqui essa ideia que nós discutimos agora, nós temos aqui alguns exemplos na humanidade que são excelentes exemplos desse processo de transformação. Eu vou citar alguns aqui. Nós temos São Francisco de Assis, temos Madre Teresa de Calcutá, temos Chico Xavier, um exemplo dentro da doutrina especificamente, Irmã Dulce. Sim. Então, e sem falar, claro, no nosso maior referencial, não só na questão da humildade, mas também em todas as outras virtudes, que é Jesus Cristo. Claro. Então nós temos boas referências para nos espelharmos e corrermos atrás desse processo de transformação. Então não é algo que está assim, solto no ar e utópico. É algo que... Divaldo Franco. Isso, Divaldo Franco, exatamente. Exemplo de humildade, com certeza. Então, para encerrar, eu quero dizer que nós temos que, esse é um compromisso mesmo nosso, temos que fazer esse processo de reforma para o nosso próprio bem, se queremos um processo de evolução menos doloroso e menos duradouro. Então, é essa mensagem que eu tenho aqui. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês que estão compartilhando esse momento.
E se for, digamos assim, pertinente em outros momentos, eu estou também à disposição aqui para a gente conversar, debater e também aprender, que aqui também é um espaço de aprendizado, né? Eu estou aprendendo também. Entendeu? Aqui também não, aqui é o lugar de aprendizado. Exatamente. Não é verdade? Claro, Então, claro. se você quiser, hoje, dia 22, a gente pode marcar, e com fé em Deus estaremos encarnados, no dia 29. Pronto. De hoje a 8, você dá continuidade ao tema. Pronto, com certeza. Me prontifico a isso. Fechado. Ok, então No sábado, Matusalém vai dar continuidade a Fora da Caridade Não Há Salvação, às 20 horas. Pronto, você, dia 29, também sobre a questão do orgulho e humildade. Ok. Fechado? Tá fechado, então. Faltam exatamente 4 minutos. Eu só quero lembrar que nós estamos no Instagram, @Jesus dos Kardecianos. Temos o canal do YouTube, Jesus dos Kardecianos. No Facebook, o grupo, não é página, é um grupo, Jesus dos Kardecianos. E no WhatsApp também, Jesus dos Kardecianos. Ou seja, vou repetir, não falta espaço para a gente estar estudando e tentando aprender e assimilar. Tentando. Mas vamos lá. Tá certo. Ok. O encerramento é seu. Lene, como sempre, você presente, muito obrigado, viu? Um fraternal abraço. E teve alguém que pediu que a gente desse uma boa noite. Gasolina exclusiva, como é o nome dela, Andis? É Laura. Laura e Lino. Laura? É Laura, né? Laura. Laura isso mesmo. pediu que a gente desse uma boa noite. Fica com Deus, se cuida, se protege, seja sempre bem-vinda, Laura. Muito obrigado pela sua participação. Ok. Obrigado, Laura, pela participação também. Então, Edno, eu posso fazer o encerramento? Pode e deve. Pois bem, eu quero fazer uma pequena oração, que é, neste momento, pedir a Jesus, primeiramente a Deus, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui com o Vídeo Saúde, né, compartilhando desse momento, e pedir a Jesus, agradecer a Ele também pelas bênçãos concedidas, pela luz que nos derramou neste momento, que permitiu, juntamente com sua legião de espíritos do bem, permitiu realizarmos esse trabalho de uma maneira simples, mas, porém, com amor, né? Com a intenção genuína de ajudar, de colaborar, de servir, e esperamos, Senhor, que muitas outras oportunidades nos seja dada para partilharmos e ajudarmos a promover ainda mais esse processo de ensino-aprendizagem, porque a gente está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, com todos aqueles que se predispuserem a também partilhar desses ensinamentos. Então, e também agradecer por tudo, não só por aquilo que nós estamos fazendo agora, mas por todos os irmãos que naturalmente devem estar também realizando trabalhos similares em outras partes desse país. Um minuto. E, por fim, também pedir que ilumine, fortaleça e proporcione resignação também aos nossos irmãos que estão passando por sérios apuros na luta do enfrentamento dessa doença, a Covid-19, não só a Covid-19, mas todas as demais que afligem a população. Então, uma boa noite e que assim seja. Obrigado por tudo, Senhor. E até o dia 29, acreditando e confiando em Deus. Isso chama-se fé. Randy, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com você e com todos que aqui se fizeram presente. Tá certo, eu que agradeço. Então, uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Um abraço.